Meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Liberdade Financeira, onde nós falamos tudo sobre o mundo dos investimentos. Meu nome é Gabriel Melo, eu sou especialista em investimentos, meu Instagram é grmelo007, segue lá. E hoje a gente vai falar de muitos assuntos e o principal deles é o nosso querido, temido, amado e odiado dólar. Precisamos falar sobre o dólar. Está acontecendo muita coisa no mundo das moedas. E o mundo das moedas ele é como se fosse as placas tectônicas, né, do universo financeiro, né? Tudo se resume a câmbio no final das contas. Então, o que aconteceu esse ano? A gente viu o dólar disparar esse ano. O do real começou a 4 e pouquinho. Quem lembra disso? Acho que 4,20, 4,30 e de repente disparou. Estamos com o dólar aí na faixa de 5,40, 5,50. Chegou já a bater quase R$6. Depois recuou para 4,80 e pouco, 4,90 e agora está de novo nessa banda entre 5,30 e 5,50. Agora, por que é importante a gente falar sobre o dólar? Porque o dólar ele está sofrendo pressões distintas em esferas diferentes. Então, na esfera global, o que está acontecendo? Os grandes analistas e as grandes casas de análise estão colocando uma chance bem importante, bem relevante, do dólar começar a sofrer uma pressão baixista. Por quê? Porque a gente vai ter a troca de governo, né? Vão diminuir lá nos Estados Unidos em relação ao Trump saindo, entrando o Biden, vai diminuir um pouco as incertezas desse processo, né? Porque o Trump está querendo dizer que vai judicializar, enfim, até agora a gente não viu nada sobre isso, não se apresentaram provas da alegada fraude na eleição, então isso gera um polo de incerteza. Essa incerteza está se dissipando. Só que existem outras incertezas, existe a incerteza da questão do Covid, a questão da segunda onda, agora ganhando força no noticiário. Na Europa já está até dando uma neutralizada, a segunda onda está mais avançada e agora começou a arrefecer um pouco. Nos Estados Unidos continua em alta, tanto mortes quanto o espalhamento da doença. Então, existem muitas incertezas. E na dúvida, o que você faz? Você fica com uma moeda de um país emergente ou você vai para o dólar e para o ouro? Você vai para o dólar e para o ouro, né? Na dúvida, compra dólar e ouro. Agora, essas dúvidas, que são justamente a questão, estão começando a se dissipar. E aí, à medida que a gente tenha mais tranquilidade, mais previsibilidade, o reflexo natural disso é que o dólar caia. Por quê? Porque se o grande gatilho de comprar dólar na incerteza é justamente o medo, na medida que o medo se dissipa, poxa, você tem mais motivos para fugir do dólar. E qual é a principal âncora desse pensamento? Eles estão imprimindo dólar como se fosse confete. Todos esses pacotes de estímulo são dólar que o Tesouro Americano aperta o botão lá, né, o Banco Central Americano em conjunto, aperta o botãozinho na impressora e começa a cuspir dólar. E esse dinheiro que sai da impressora vai por correio para as pessoas gastarem nos pacotes de estímulo, vai para as empresas, né, nos programas de incentivo às empresas, de crédito. Então, eles estão imprimindo muito dólar. E quando você tem muita oferta de qualquer coisa, né, aquela lei básica da economia, oferta e procura, né, oferta e demanda, quando você tem muita oferta, o preço tende a cair. Então, à medida que o preço, quando a gente perceber que o medo arrefeceu e que eles continuam imprimindo dólar e, você está segurando dólar, você vai ficar com medo de segurar dólar, né? O natural seria isso. E aí, isso vai fazer com que a dinâmica das moedas mude drasticamente. A PINCO, que é uma das grandes gestoras mundiais de recursos, colocou que vê com muito bons olhos moedas de países emergentes atualmente, né? Justamente por antevendo essa possibilidade de queda do dólar. Eles inclusive citaram números, falaram algo como 20% de queda para o dólar em 2021. Isso é um absurdo, isso é muita coisa se você pensar que é câmbio, né? As oscilações de câmbio são um pouco menores do que as de ações, né? Então, não no sentido da volatilidade, mas na amplitude. Então, uma queda de 20% é muita coisa. Se a gente for considerar que em 2008, depois da crise, com aquela injeção maciça de dinheiro, o dólar ficou caindo durante muitos anos, né? Ficou um tempão caindo e chegou a ter 33% de queda, né, do início da crise de 2008 até os anos depois, e considerar 20% só o ano que vem, é muita coisa. Então, esse risco cambial é um risco que está assim, muito premente. Agora, trazendo isso para a nossa realidade, essa é a dinâmica global. Na questão global, então,
arrefecendo os medos e a incerteza, imagina-se que o dólar vai cair, é natural, porque está tendo muita oferta de dólar, muito pacote de estímulo. Agora, aqui é Brasil, né? Então, no Brasil, a gente tem uma dinâmica muito diferenciada. A gente está um passo atrás do mundo e do planeta Terra como um todo, em geral, né? Nesse sentido de compasso financeiro. Então, depois de 2008, ali 2009, 2010, o mundo começou a se recuperar, os Estados Unidos começou a crescer, passou 10, 11 anos crescendo ininterruptamente e o Brasil ficou anos e anos de lado. A gente completou quase 10 anos, né, com o país patinando. Então, a nossa dinâmica interna, qual que é a temática dela? Chama-se problema fiscal. Tá todo mundo com uma grande espada na cabeça, que são as dívidas que o governo está adquirindo agora para sustentar o país durante a crise. E aí, uma hora essa conta vai chegar, uma hora a gente vai precisar pagar essas dívidas que estão sendo feitas agora, né? Estamos rolando dívida, estamos pagando dívida com mais dívida, uma hora tem que fechar o caixa. E aí, a gente precisa pensar o seguinte, um pedaço bem relevante, eu acho que na faixa de 15% da dívida e mais o déficit que vai vir esse ano, déficit extraordinário por conta do Covid, vai vencer no primeiro quadrimestre do ano que vem. E aí o Brasil vai precisar então rolar essa dívida e ele não está conseguindo fazer isso com prazos muito longos, porque a taxa de juros na ponta mais longa da curva de juros está muito alta, está proibitiva. A gente tem coisa de 7, 8% para os juros de 2027. Isso é muita coisa, né? Se você for pensar que a dívida de um país é um montante absurdamente grande. Enquanto a Selic está 2%, a taxa de longo prazo 7, 8%. Então é muita diferença. E aí o que está acontecendo? O Brasil está vivendo de que a gente chama de papagaios, né? Ele está se refinanciando com prazo mais curto. Em vez de ele conseguir um dinheiro para pagar com prazo longo, ele está precisando pegar dinheiro com prazo mais curto por conta dessas taxas proibitivas da ponta longa da curva. Então qual é o contexto? No mundo, o dólar perdendo força. No Brasil, essa espada fiscal na nossa cabeça e que talvez seja um grande empecilho da gente acompanhar o mundo e surfar essa queda do dólar, ou seja, fortalecer a nossa moeda. Então o real, para se fortalecer, ele tem essa grande barreira que é essa previsibilidade fiscal e esse primeiro quadrimestre. Então, até que a gente consiga vencer essa rolagem de dívida, até que isso fique mais claro em que situação vai se dar essa rolagem de dívida, não dá para a gente imaginar que o dólar vai ter muito espaço para cair pelo fundamento econômico. Ele pode cair por outras questões. Por exemplo, agora outra subdinâmica nesse processo. Os investidores estrangeiros estão voltando para a nossa bolsa. Estão batendo recordes e recordes de entrada de dinheiro na bolsa esse mês de novembro. Então, isso contrabalanceia, né? A entrada de dólar vai favorecer a queda do dólar, só que, do ponto de vista de risco e incerteza, não tem espaço ainda para ter uma folga no dólar. Então, de novo, a gente tem uma dinâmica global baixista para o dólar, tem uma dinâmica fiscal altista para o dólar aqui no Brasil e tem a entrada de investimento estrangeiro que pode contrabalancear. A resultante de tudo isso temos que ficar de olho no dólar, é preciso se preocupar em se proteger, porque se vier um cenário catastrófico em relação à dívida, o dólar pode explodir, né? O Banco Santander, se não me engano, inclusive citou isso numa análise que eles publicaram, dizendo, era em relação ao teto, inclusive, e ainda tem isso, tem o teto de gastos, a gente vai respeitar ou não vai respeitar, e aí o Santander citou assim, se respeitar o teto, caminho feliz. Se não respeitar o teto, caminho do inferno. E aí eles colocaram algo como o dólar voltando na faixa de R$5, se respeitar, e se não respeitar, rapidamente o dólar poderia chegar a 6,40, se não me engano, ou 6,80, enfim. Mas assim, um valor muito alto. Então, agora a questão da dinâmica cambial veio para ficar, temos que prestar muita atenção nisso, tá bom, pessoal? A gente vai manter vocês atualizados sobre isso. Bom, agora quero retomar com vocês um outro assunto, que é a gente já falou disso, né, da crise fiscal do primeiro quadrimestre. O nosso querido Paulo Guedes está desesperado, para colocar num termo bem light, né? Só fala de fazer imposto novo, de fazer privatização. O homem tá doido, ele tá
caçando dinheiro onde ele consegue imaginar que vai ter êxito para poder financiar essa nossa dívida que não para de crescer. A nossa dívida está chegando em 100% do PIB, né? Tá na faixa de 96%, sendo que estava em 75%, se não me engano, um pouquinho acima de 78%, antes da pandemia. Então, a gente teve um crescimento fiscal abrupto, né, num intervalo muito pequeno de tempo, claro, por conta da pandemia, né, esse orçamento de guerra e tudo mais, mas, de novo, o Paulo Guedes só pensa naquilo, só pensa em gerar um imposto para a gente pagar e para conseguir financiar o país. E aí ele veio com essa agora, que surgiu aí uma notícia de que pode usar o Pix, o nosso querido Pix, a grande novidade aí da década que o Banco Central construiu, né, um sistema de pagamentos instantâneo, sem tarifas, né, enfim, que você pode usar pelo seu número de celular, a chave, né, ou pelo seu e-mail, enfim, um negócio super moderno, bem bacana. E aí vem essa de que, pô, o Paulo Guedes está pensando em tarifar o Pix, em botar um imposto em cima do Pix. Não faz isso não, Paulo Guedes. Vamos procurar outras alternativas, né, pelo menos, antes disso. Porque, pô, uma novidade tão bacana, chegou, né, com esse gostinho de tecnologia, de inovação, né, e aí, pô, já coloca isso como uma oportunidade de taxar em cima, né, já vai perder toda essa magia, todo esse gostinho legal que o Pix está trazendo pra gente, né. E aí, então, pô, além disso, só pensa em arrumar um impostinho para financiar esse problema. Privatizações, está doido para vender um monte de empresa, mas não consegue. O Congresso naquela briga, naquela batalha, o Centrão contra o Rodrigo Maia para ver quem vai ser o próximo presidente, para quem vai emplacar o presidente da Comissão de Orçamento. Então, assim, coitado do Guedes, eu imagino como que ele não está dormindo, né? E ainda, pô, sofrendo as críticas da ala que teoricamente apoiaria ele. Porque, vamos dizer, o Guedes é dito como um cara liberal, a escola de Chicago, né? O pessoal da área econômica lá de Chicago, eles chamam de Chicago Boys, né? Os heróis deles são os economistas lá do Chile, que fizeram as reformas liberais no Chile. Pô, mas que liberal é esse que quer aumentar imposto, né? Liberal quer diminuir imposto, não aumentar imposto. Mas você vê, ele, liberal e ainda desesperado para aumentar imposto. Olha a situação fiscal que a gente está, né? O perigo que é isso. Então, vamos torcer para que o Guedes consiga algum êxito nessas privatizações, né? Que pelo menos alguma coisa seja vendida com um bom preço para entrar no caixa do nosso país, para melhorar essas contas públicas. Já, inclusive, subiu a bola antiga da questão das reservas cambiais que a gente tem. A gente tem na faixa de 350, 360 bilhões de dólares de reserva. Da última vez que eu consultei, éramos o quarto maior credor dos Estados Unidos, atrás de Japão, China e Rússia, se não me engano. Então, o Brasil tem muita reserva. Só que, claro, isso é o grande colchão que impede a nossa moeda de virar confete, né? Porque sempre que vem um ataque especulativo muito forte, o Banco Central tem bala na agulha para ir lá, entrar vendendo dólar, né? E voltar a cotação para uns níveis um pouquinho mais civilizados. Então, esse colchão está sendo colocado em xeque, né? Essa proteção, se a gente começa a mexer nisso, pode ter uma percepção de risco muito grande no mercado. Economicamente falando, até faz sentido. A gente tem um nível de reserva um pouco acima da demanda, da nossa necessidade. Mas a questão é simbólica, né? Se você começa a vender reserva agora, poxa, e cadê aquele nível excelente de proteção, né? Essa percepção de proteção pode ficar um pouco prejudicada. Então, vamos torcer para o Guedes conseguir alguma coisa. Ele está batendo na trave direto, né? Depois da reforma da Previdência, o ímpeto reformista do governo parou, né? O governo estacionou e aí depois veio a Covid, enfim, e agora que pelo menos aparentemente estava melhorando a questão da Covid, não voltou esse ânimo reformista, a reforma tributária já ficou para 2021, não vai ser mais o Rodrigo Maia, isso já é claro, né? Então, vamos ver o que vai sair ano que vem de reformas. Se a gente tiver reformas, isso melhora a dinâmica interna, que inclusive vai repercutir imediatamente no câmbio. Mas se a gente não tiver reformas, da mesma forma, vai impactar muito a percepção de risco externa, e aí isso pode também explodir no câmbio ou na curva de juros, que já está alta, subir mais ainda, né? Então, o Guedes não está fácil no trabalho dele. Força, Paulo Guedes, vamos lá que você consegue. Bom, e agora eu quero falar com vocês um pouco do ouro, né? A gente falou do dólar, o ouro sofreu muito, né? Ele vinha numa toada de melhor ativo praticamente do ano e de repente tomou
um revés, começou a devolver boa parte, né? Então o ouro, lembrando pessoal, o ouro não é um ativo de investimento, ele é um ativo que a gente chama de reserva de valor. O ouro não rende juros, não rende dividendos, não te paga nada de receita. Então o ouro, no desespero as pessoas compram ouro. Quando o desespero diminui, não precisa nem ser muito, diminui só um pouquinho, o ouro já começa a devolver. Então é um ativo extremamente volátil. Por isso é importante ter na carteira? Com certeza, mas é um processo de construção dessa posição. Você tem que ir bem aos pouquinhos, porque como ele é muito volátil, ele está explodindo num dia e está derretendo no outro dia, né? Trocadilho, derretendo. Mas enfim, a verdade é que investir em ouro é muito arriscado, muito perigoso. É legal no longo prazo se você faz bem devagarzinho, bem aos pouquinhos, construindo uma posição que seja um hedge natural da tua parte de exposição à renda variável. Para isso ele é bem interessante, né? Funciona melhor que outros hedges, pelo menos você mantém um ativo, né? Outros hedges que você faz como um seguro, se você não paga, se você não utiliza, você acaba jogando dinheiro fora, que nem o seguro de carro. Se você não utilizar nunca o seu seguro de carro, você vai estar praticamente sempre rasgando dinheiro. Mas claro, a sua tranquilidade, a sua calma não tem preço, né? Então por isso sempre vale a pena fazer seguro também. Mas no caso do ouro, se você não utilizar ele continua lá, ele é um ativo, né? Você tem ele em carteira. É volátil, mas ele não some, não desaparece que nem um direito de um seguro, por exemplo. Bom, vamos falar agora do novo pacote, que já não é nem tão novo, né? Mas o próximo pacote que está sendo estipulado lá nos Estados Unidos. Esse pacote que inclusive é um dos grandes fomentadores dessa expectativa de queda do dólar. Ele está nesse chove não molha. O Steve Mnuchin está batendo cabeça com Jerome Powell, o secretário do Tesouro lá dos Estados Unidos, e o presidente do Banco Central, Jerome Powell. Eles não estão se entendendo. E aí, pô, se eles que são do mesmo governo, né, foram indicados pelo Trump e tal, não estão se entendendo, ainda tem que lembrar que tem os russos da história, né, que seriam os democratas. Então tem que muita gente começar a se entender para sair esse pacote. Mas independente disso, o mercado está apostando nessa esperança. É claro que vai ter que ter algum tipo de pacote, né? Enfim, seja nesse governo ou no próximo. E o Joe Biden com certeza vai apoiar um pacote. Os democratas, meio que por definição lá nos Estados Unidos, são o partido que mais apoia esses pacotes de estímulo, né? E tradicionalmente os republicanos são os que mais se preocupam com o orçamento, ou em tese foram assim por muito tempo, né? De controlar os déficits e tudo mais. Então a gente está nessa expectativa e isso vai balançar muito os mercados. Qualquer manchete de que vai surgir um pacote ou de que não vai surgir mais pacote vai impactar diretamente no mercado financeiro. Então, vamos ver se isso vai sair, vamos ficar de olho. E à medida que isso saia, a tendência é que a bolsa dê uma disparada ou dê uma andada forte, pelo menos até achar algum nível de resistência, achar algum teto. Mas essa expectativa vai alimentar as altas do mercado, né? E talvez até possa acontecer o que tem um ditado muito famoso no mercado que sobe no boato e cai no fato, né? Enquanto é boato, vai fomentando aquela expectativa, pode ser que o mercado vá subindo. Na hora que chega a realidade de fato, que bata o martelo, ó, sai o pacote, pode ser que devolva muito dessa expectativa, devolva muito dessa alta que se alimentou da expectativa, certo? Bom, vamos falar agora então das nossas vacinas. Começamos a receber já o primeiro carregamento de vacina da China, a Coronavac, né, a vacina da empresa Sinovac, que está sendo feita em conjunto com o Instituto Butantan, lá em São Paulo. Já chegou o primeiro carregamento em São Paulo, se não me engano, acho que são 120 mil doses. Já está prontinho para espetar o braço das pessoas, né? Só que estamos dependendo da Anvisa. A Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, já avisou, já fez um comunicado de que eles vão mudar, já mudaram, aliás, os processos de registro das vacinas. Antes era um processo que o pessoal chama de tudo ou nada, né? Que só ao final de todos os testes, de toda a documentação, o dossiê era entregue na Anvisa para fazer a avaliação. Agora a Anvisa anunciou vai permitir entregas parciais, né, de cada fase, de cada etapa, para com isso agilizar o processo. Então, uma vez que a Sinovac, que é a empresa, né, que faz a Coronavac, entregue tudo isso para a Anvisa, ou já entregou alguma parte, a gente imagina, pode ser que a gente consiga ainda esse ano a autorização da Anvisa para começar a vacinação emergencial, ou pelo menos o pessoal da área de saúde, o pessoal ali da área de linha de frente, né, os enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, podem ser que eles consigam receber já alguma coisa da vacina esse ano. Mas
a aposta mais forte é que vai ser no início do ano que vem, ali pelo primeiro trimestre, talvez o primeiro semestre. A Pfizer, que é uma concorrente da Sinovac, já entrou em contato com o governo brasileiro, fazendo propostas, né, para também fazer parte desse processo de vacinação aqui no Brasil. Vamos lembrar que a vacina da Pfizer ela tem uma dificuldade extra, porque como ela é feita com uma tecnologia muito nova, que eles chamam de RNA mensageiro, que é a partir do DNA do vírus que eles fazem essa vacina ela precisa ser mantida a menos 70, menos 80 graus, né? Então 80 graus negativos, é muito frio, um congelador normal não consegue chegar nisso. Mas a Pfizer garantiu que com uma caixinha térmica e gelo seco, essa vacina consegue ser tranquilamente mantida por pelo menos 15 dias. Então, seria uma alternativa bem viável se a gente precisar espalhar essa vacina pelo país, né? Imagina, você bota numa caixinha ali com gelo seco, você tem 15 dias de validade com ela, dá tempo tranquilo de você circular o país, chegar nos rincões aí do país e vacinar todo mundo, na medida que a vacina esteja disponível para isso, né? Então, temos muita esperança com essas vacinas, os resultados vieram muito favoráveis. A Pfizer anunciou algo como 94% de eficiência, a Coronavac também acima de 90%. Então as vacinas estão vindo muito interessantes, com nível de segurança muito bom. As fases 3 não tiveram relatos fortes de contraindicações, parece que só um pouquinho de dor de cabeça para alguns, um pouquinho de febre para outros. Os idosos, que são o público que estava mais em risco, né, e que se tinha maior preocupação, parece que a aceitação foi muito boa nos testes. Quem teve mais reação adversa foram, na verdade, os jovens. Então, são notícias muito positivas que vão trazer muito alento para o mercado, mas existe a questão de que, à medida que as notícias não são tão novidades, né, que você está trazendo só novos detalhes de uma manchete já batida, o efeito novidade ele é muito importante para o mercado, né, que é a mesma coisa da incerteza, só que nesse caso seria uma incerteza positiva. Se essa incerteza, essa surpresa positiva vai ficando cada vez menor, né? Você, não, beleza, a vacina a gente já sabe que está saindo, a gente já sabe que tem uma eficiência boa e tal, então a manchete do tipo, a Pfizer vai depositar hoje lá na Anvisa o pedido formal de reconhecimento. Pô, não vai gerar tanta movimentação, porque isso já era esperado, já estava no radar, as principais manchetes anteriores já cobriam um pouco essa história, então não impacta tanto. O mercado gosta de novidade, né? Novidade quente, aquela que balança ou para cima ou para baixo, mas que traz uma coisa bem diferente, uma coisa inesperada, né? E falando em inesperado, até vou fazer um parênteses aqui, a Tesla, pessoal, aquela nossa empresa que a gente comenta aqui de carros elétricos, ela foi aprovada para entrar no índice SP500, né, o índice Standard & Poor's 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Seria o Ibovespa deles, né? O nosso Ibovespa aqui são na faixa de 74 empresas, lá o índice deles é o SP500, que tem 500 empresas. E a Tesla, ela foi aprovada para fazer parte desse índice, para compor esse índice. O que isso impacta? Impacta o seguinte, já ouviu falar de ETF? Eles chamam de Exchange Traded Funds, né? Os ETFs são fundos passivos que replicam índices. Então a gente tem o ETF do Ibovespa, chama BOVA11, né? Bem famoso. Tem outros também. Então existem vários fundos que fazem esse processo de seguir algum índice, a gente chama isso de fundos passivos, e eles são muito mais baratos, por exemplo, que o fundo ativo, que tem um gestor ali por trás, que fica comprando e vendendo, que fica fazendo uma inteligência financeira, uma estratégia. Então, o fundo passivo precisa seguir o índice. E como essa ação entrou no índice, perdão, só beber uma aguinha aqui rapidinho, pessoal. Como essa ação entrou no índice, ela vai agora ser necessária para que vários desses ETFs, né, comprem essa ação para compor, para fazer essa imitação do índice, né? Como esses fundos passivos buscam imitar o índice, eles têm que ter todas as ações que tem no índice. Como a Tesla entrou, eles vão ter que comprar. Só isso, no dia que lançou essa notícia, a Tesla subiu 13% nos Estados Unidos, né? E agora, no dia seguinte, parece que subiu mais 10%. E agora ainda estava subindo hoje, na última vez que eu olhei. Então ainda tem algum espaço para essa empresa continuar navegando nessa manchete, né, nessa história. E vamos ver até quando vai isso, né? E de novo, gente, isso pelo amor de Deus não é uma indicação de compra. Essa empresa está super esticada, né? O valuation dela está altíssimo. Então quem quiser comprar, tome muito cuidado, né? Avalie bastante os riscos. Que é uma empresa excelente, com certeza, né? Uma empresa que está ligada com o futuro, que é carros totalmente elétricos, super modernos,
com uma autonomia, né? O carro praticamente se dirige sozinho, mas é um risco, né? Essa empresa ainda não entregou mais do que 500 mil carros, né? Então, assim, é super arriscado. Então, se forem investir, tomem bastante cuidado. Mas esse fato curioso dela ter entrado no SP500 fez com que ela realmente disparasse. Vamos ver até quando vai esse fôlego aí para o mercado. Bom, e retomando a questão que eu estava falando da vacina, a gente tem então a Pfizer, como eu falei com vocês, que é a vacina que vai usar essa estrutura da caixinha de gelo seco. Tem a Coronavac, que pode ser mantida em geladeiras normais de 2 a 8 graus. E temos a Moderna, que é uma vacina que também é com a mesma tecnologia da Pfizer, de RNA, mas essa também pode ser mantida em congeladores normais, né? Então, as 3 vacinas estão já com a fase 3 praticamente fechada e já estão divulgando resultados e geram muita esperança. Com essas vacinas circulando, a gente pode ver que pode acontecer de ter uma mudança dramática de narrativa no mercado e no mundo, né? Se você imaginar que esse ano foi uma mudança dramática para o mal, no sentido de que ali, janeiro, fevereiro e março, as coisas iam bem para muitas partes, né, do mundo, e inclusive para o Brasil, e mudou radicalmente para ir tudo muito mal, e essa crise terrível, né, que se Deus quiser está passando. Ano que vem a gente pode ter uma mudança abrupta no sentido contrário, no sentido das coisas começarem a ficar muito rapidamente, muito positivas, né? Então, a gente precisa ver se isso vai se concretizar. A ideia de que a vacina vai trazer o alento está realmente muito forte. Vamos ver se ela vai se concretizar, né? Essa ideia de que com as vacinas o mundo vai retornar ao normal, se a gente vai poder fazer aglomerações, se a gente vai poder ter shows de música, enfim, né? Ir em eventos sociais, né? Aquela boa e velha aglomeração de amigos, né? Que tá todo mundo com saudade de fazer. Será que isso vai voltar totalmente ao normal ano que vem? Ou será que esse normal nunca mais vai voltar? Essas são perguntas que a gente imagina ter respostas a partir da ideia, a partir do início da vacinação. Então, o ano que vem vai ser um ano chave para esse ciclo, né, para retomar o ciclo de crescimento que vinha acontecendo globalmente, né, nos Estados Unidos crescendo há 10 anos sem parar ininterruptamente, e só parou por conta do vírus, né? E aí podemos ver uma retomada desse ciclo, e se isso acontecer, vai ser muito positivo para o Brasil. O Brasil vinha numa retomada, também tomou uma rasteira do vírus, e agora pode ser que consiga retomar fortemente. Se a gente comparar que, a Inglaterra, que é um país bem desenvolvido, vai ter uma queda de quase 10% do PIB, e para o Brasil, os economistas agora, inclusive, já reduziram a projeção, estão prevendo algo como 4,8% de queda. O Brasil não está tão mal assim, né? Então, podemos ver aquele início de recuperação que estava se desenhando ali no final de 2019, retomando com esse alento das vacinas, e aí tem um espaço enorme de crescimento para o Brasil, né? O Brasil realmente tem um potencial muito grande de crescimento, o varejo retomando, né? Os shoppings, as lojas abrindo, pode ser com que a gente veja uma explosão aí de demanda reprimida, isso pode aumentar muito, pode favorecer muito o varejo. Vamos ver se isso vai se concretizar. Bom, pessoal, por hoje era isso. Então, só fazendo uma recapitulação bem rápida: dólar, vamos ficar de olho no dólar. Globalmente, pressão de queda; internamente, pressão de alta por conta da incerteza. Se essa incerteza se dissipa, o dólar passa a cair aqui dentro junto. Fora isso, tem a questão da entrada de investidor estrangeiro jogando muito dólar, então isso pode contrabalancear a questão do medo, da incerteza. Agora, se tiver um evento catastrófico ali de o Brasil não conseguir rolar sua dívida, muito problema vai vir por aí. Tem inclusive risco de hiperinflação, o Guedes já falou essa palavra proibida, mas está aí tá no radar. E lembrando, o Pix então tá com esse probleminha, né, de poder ser um veículo, né, um vetor de um novo imposto. Vamos ver se o Paulo Guedes, que tá doido para emplacar esse impostinho dele, vai conseguir. E o ouro, pessoal, lembrando, ouro é um porto seguro em crises, com certeza. Mas tomem cuidado quando vocês forem começar a posição em ouro, tá bom? Bom, fico por aqui, um beijo, tudo de bom pra vocês, até mais, tchau, tchau!